À sombra de Mário Soares, muitos enriqueceram. Cita o então primeiro-ministro José Sócrates, num ataque claro à justiça portuguesa, dizendo esse grupo de malandros que querem atacar um primeiro-ministro exemplar. Os brancos aos tubarões. Atirá-los nas províncias, para aqueles que resistiam a uma descolonização mal feita e a um império que se perdia definitivamente. Atirá-los aos tubarões em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Timor. Atirá-los aos tubarões. Caríssimos amigos, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no legado de Mário Soares, uma figura que desperta tanta admiração quanto aversão. Por detrás das cortinas de um líder celebrado, escondem-se camadas de controvérsias e decisões questionáveis. Preparem-se para uma análise crua e sem filtros sobre como Soares moldou, para o bem e para o mal, o destino de Portugal. Ao longo dos anos, Soares e seus aliados enriqueceram à sombra do Estado, enquanto o país se debatia com a instabilidade política e o medo constante de revoltas. Comentários infames como "o Estado paga" após ser apanhado em excesso de velocidade, simbolizam a cultura de impunidade que Soares perpetuou. Na descolonização, também liderada por Soares, foi uma página negra na história de Portugal. As palavras "atirar os brancos aos tubarões" ressoam como um eco doloroso de uma era de decisões desumanas que deixaram cicatrizes profundas em Angola, Moçambique e além. Nesta intervenção, começo por recordar o óbvio. O papel incontornável do homem que marcou também o 25 de novembro, que nos impediu e lutou por isso de ter uma ditadura de sinal contrário, marcada pelo apoio da União Soviética, e por um homem que deu os primeiros passos na Europa por parte de Portugal. Mas não podia hoje estar neste plenário perante a minha consciência e perante o país, se não deixasse claro e transmitisse, em nome do partido a que presido, que esta cerimónia solene, desta forma, neste modelo, não deveria acontecer, nem estar a acontecer. Quem foi Mário Soares? O que nos deixou e aquilo que quis para o futuro de Portugal. Se foi tudo isto que acabei de dizer, Mário Soares é também cúmplice e ativista de um sistema de donos disto tudo, que se iniciou à sua sombra e que se manteve à sua sombra durante muitos anos após 25 de abril de 1974. À sombra de Mário Soares, muitos enriqueceram, por si ou por intermédio. À sombra de Soares, muitos ficaram com dinheiro do Estado, sem nunca o devolver, e cobrindo-se institucionalmente de um país que era incapaz de andar para a frente, porque tinha sempre o medo de uma revolução ou de uma contra-revolução. À luz e às mãos de Mário Soares, o PS, ou aquilo que era o PS, ou esse espírito do PS, apoderou-se do aparelho de Estado português. E os donos disto tudo, em vez de lutarem e de fazerem pela democracia, lutaram e fizeram para se apoderar dos mecanismos de Estado, daquilo que era a riqueza do Estado, daquilo que era o poder do Estado. Ficou célebre a frase, Sr. Presidente, perdoe-me por recordá-la, de Mário Soares após ser apanhado numa multa de trânsito a 199 km por hora. Disse então Mário Soares: "Não se preocupem, o Estado paga." É este Estado paga que marcou e marca uma cultura de absoluta impunidade, de apropriação do aparelho do Estado e de apropriação do dinheiro público que os portugueses não podem aceitar, que nós não podemos aceitar, que o país não deve aceitar. À sombra de Mário Soares, criou-se uma cultura de impunidade política que se desenvolveu até hoje e deixa até hoje as suas teias e o seu rastro. Permita-me novamente, Sr. Presidente, recordar, de visita ao então Primeiro-Ministro José Sócrates, num ataque claro à justiça portuguesa, dizendo esse grupo de malandros que querem atacar um Primeiro-Ministro exemplar. Esse grupo de malandros que quer atacar um Primeiro-Ministro exemplar. Sr. Presidente e Srs. Deputados, nenhum gosto de viver, nenhum gosto de partilhar, nenhum gosto de ser mais livre ou menos livre pode tolerar aquilo que foi uma das maiores operações históricas portuguesas, não pelos escravos, não pela Celeste ou pela Maria, não pela democracia nem pela liberdade, mas por uma das maiores apropriações de sempre do Estado, que ainda hoje estamos a pagar e de que Mário Soares é também cúmplice em Portugal. Estamos ainda a pagar por ela, não queremos pagar mais por ela. Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi já referido, não apenas pelo Chega, o processo de descolonização desastrosa e desumana que Mário Soares também encabeçou. Permitir-me-á novamente esta interpelação: atirá-los aos tubarões. A frase de 1977 marcou uma geração e uma geração empenhada também na sua liberdade. Atirar os brancos aos tubarões. Atirá-los nas províncias, para aqueles que resistiam a uma descolonização mal feita e a um império que se perdia definitivamente. Atirá-los aos tubarões em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Timor. Atirá-los aos tubarões. Atirá-los aos tubarões. Àqueles que lá estavam ainda a lutar porque tinham sido abandonados, não por qualquer direita, não por qualquer esquerda,
mas por aqueles que governavam Portugal. Abandonámos as nossas colónias e abandonámos aqueles que lá viviam, deixando tudo para trás. E, Sr. Presidente, para que atirá-los aos tubarões? Se anos depois eles faziam as malas para vir para cá viver, muitos voltando ao país que lutaram e contra o qual lutaram, à capital que odiaram e à capital que quiseram um dia incendiar, voltam agora como voltam para toda a Europa. Basta ver que a descolonização deixou os seus frutos ainda marcados. Só em Moçambique, à hora a que estamos agora, mais uma guerra civil deixada pelos amigos daqueles que lá ficaram, provoca ainda 80 mortos nas últimas 2 semanas por um processo eleitoral mal feito. Senhor Presidente e senhores deputados, não podemos, nem depois de morrer, nem 100 anos depois de nascer, ser branqueados na nossa responsabilidade. Nós falhámos aos retornados, falhámos às colónias, falhámos aos ex-combatentes. Mário Soares também é responsável por isso mesmo. Se necessário, disparem sobre os que lá estão. A frase é de agosto de 74. Referia-se então aos brancos que nas colónias lutavam ou permaneciam em luta. Mas referia-se a mais do que isso, aos portugueses que tinham sido abandonados nas antigas províncias. A frase é de agosto de 74, quando muitos dos nossos soldados ainda estavam em território ultramarino, quando muitas das nossas forças armadas ainda estavam ao seu abandono no território ultramarino. Disparem, se necessário, sobre os que lá estão. Nenhuma frase pode ser branqueada com isto. Nenhum capítulo histórico pode ser encerrado com isto. Senhor Guarda, desapareça. Nós não queremos polícias. Terá dito também Mário Soares na presidência aberta de 1993. Nós não precisamos de polícias. Senhor Guarda, desapareça. Todos sabemos o papel que teve na amnistia, que foi atribuída às forças FP25, às forças do FP 25 de Abril. Senhor Presidente e senhores deputados, perante a minha consciência e perante a consciência do partido que represento, nenhuma cerimónia evocativa podia, algum dia, esquecer aquele que é também um legado profundamente negro daqueles que depois do 25 de Abril conduziram Portugal e de que Mário Soares é um dos principais responsáveis. Nenhuma cerimónia, nenhumas flores, nenhuma evocação ou nenhuma dor, por mais que a família o sinta e que nós compreendamos essa dor e essa família, pode branquear ou obstaculizar aquilo que para nós é mais importante. Porque será sempre, sempre e sempre em primeiro lugar a pátria portuguesa. Havia um poeta que dizia sobre os sonhos: do mar inocente nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Mário Soares talvez tenha querido cumprir. Senhoras e senhores, falhou. Nenhuma cerimónia evocativa pode esquecer ou limpar o legado profundamente manchado deixado por Mário Soares. As suas ações e as consequências destas moldaram o Portugal de hoje, onde ainda lutamos contra as teias de corrupção e impunidade que ele ajudou a tecer. Este vídeo não é apenas uma crítica, é um chamado para lembrarmos, refletirmos e exigirmos mais dos nossos líderes. Se esta análise abriu os seus olhos para a complexidade da política portuguesa, não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like. Ative o sininho para mais conteúdos como este, e juntos, vamos desvendar a verdade por trás dos discursos.